Conversa agora com o pesquisador do Centro Mackenzie, Alan Galo Antônio, fala sobre tempos de crises ou de oportunidades. Boa tarde, tudo bem, doutor Alan? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, está nos escutando? Sim, perfeitamente. Então, boa tarde, Luciano, boa tarde. Boa tarde, também. boa tarde. Doutor Alan, no meio do todo dessa novidade, dessa pandemia, né? Falando profissionalmente, nós estamos numa época de nos reinventar como profissional, né? E eu gostaria do senhor começar falando o que seria um capital humano para a gente nessa época de reinvenção profissional. Né? O que é o capital humano? O senhor poderia esclarecer para quem está nos assistindo? Sim, é um conceito assim, bastante até intuitivo, né? O capital humano, ele é qualquer investimento que a gente venha fazer em conhecimento, seja ele formal ou não, seguindo uma universidade ou um curso formal, que aumenta a nossa produtividade no futuro e, como consequência, gera um aumento de renda. Então, em termos práticos, investir em capital humano é investir em conhecimento, seja ele formal ou não. Alan, eu já tive um chefe que ele falava assim, eu acho que ele tem toda a razão, que ele falava assim, tempos de crise são tempos de oportunidades, né? Quais são as grandes oportunidades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que a gente tem a oportunidade de vivenciar, de experimentar, de experienciar nesse momento de crise do Covid-19? Então, Luciano, crises elas vêm e vão, e assim, isso não é novidade no sistema financeiro. Com injeção de crédito, com liquidez da economia, inevitavelmente a gente cai em crises cíclicas. E a gente acaba focando muito quando aborda o assunto das crises, principalmente essa agora que nós estamos enfrentando, a gente foca muito em macroeconomia, o que o governo pode fazer e para salvar as empresas e tal, mas a gente esquece que toda boa macroeconomia ela é microfundamentada. E, em última análise, nós compomos a economia e o ativo principal de uma economia são pessoas. Então, nesse sentido, enquanto se aguarda uma quarentena, a gente precisa entender que essa dicotomia entre economia e saúde ela é falsa. E a superação dessa crise ela pode começar já em casa. Dando um exemplo, hoje em dia nunca foi tão simples, tão fácil, tão acessível investir em capital humano. Você tem diversas plataformas que permitem, enquanto as pessoas estão em casa, buscar certos tipos de conhecimento técnico, buscar certos tipos de conhecimento humanístico que vai permitir que assim que houver a retomada da economia, e ela vai acontecer porque já é bem documentado que as crises são cíclicas, que ela saia na frente. A quarentena não precisa, pelo viés da teoria econômica do capital humano, ser um período improdutivo. Você não pode investir na bolsa, você não pode investir na retomada de investimentos em capital, em mobilização, mas você pode investir em si próprio. E aí você tem aí linhas de EAD, que algumas universidades estão liberando gratuitamente, você tem cursos em plataformas abertas de certificação, e também tem assim, no limite, você tem até a educação clássica já consagrada, e ainda que não te confira conhecimento técnico, te coloca humanisticamente na frente durante a retomada. Essa é uma oportunidade que a gente pode identificar assim, durante já a quarentena, não é? E, doutor Alan, quais seriam as profissões em alta que se enquadram no quesito capital humano? Assim, a priori, qualquer profissão ela exige um nível de capital humano para você poder exercer. Tem desde as profissões mais consagradas assim, tradicionalmente no nosso país, médicos, advogados, engenheiros, mas você também tem gente atuando, por exemplo, como tradutor, revisor de textos, criação de aplicativos, criação de sistemas de logística, de economia compartilhada agora, que está muito em alta também, né? A economia dos bicos. Então, você vai ter assim, uma gama de profissões que podem ser complementadas do ponto de vista daquelas que já foram formadas, né? Advogados que podem buscar especialização, engenheiros que podem buscar uma atualização em materiais, em técnicas. Mas você também tem cursos de gestão de risco, de álgebra, de gramática. Quem que não precisa hoje de aperfeiçoamento de gramática?
você tem cursos de desenvolvimento, de design, de mecânica. E aqui hoje, muito mais do que no passado, você tem inclusive cursos de noções de economia e investimento. Então, por que não começar já na quarentena a superar a crise, né? Quais são as dicas aí para quem procura se recolocar no mercado? É exatamente, né, perceber que estamos em crise, que é momento de se reinventar, não é isso? Sim, não, exatamente. Fundamental agora é que nós já estamos passando aí por uma crise que ninguém conhece muito as proporções, né? Sempre que a gente fala de proporção de crise em economia, a gente fala de um certo grau de subjetividade, um certo exercício de futurologia, digamos assim. Mas o que é certo é que, na retomada, as empresas, o setor produtivo e até mesmo os setores do governo procurarão pessoas que tenham habilidade, que estejam assim, preparadas para responder em termos de especialidade mesmo. Mais do que o diploma, as pessoas vão precisar demonstrar que elas estão aptas a desenvolver certas atividades, né? A gente tem, inclusive, aí setores como eu já mencionei, logística e informática, que são fundamentais, línguas, ensino de línguas também está sendo muito, muito bombardeado. Eu investiria particularmente, assim, se pudesse apostar no setor de informática, setor de design de serviços. Quem se capacitar no médio e longo prazo, durante a retomada econômica, vai estar na frente daquelas pessoas que não fizeram nada durante a quarentena. A pessoa que tem, às vezes, um trabalho mais mecânico, trabalha em campo, que tem aí, que precisa, trabalha numa profissão que ainda não está muito nessa onda aí e tal que o senhor está falando. O que ela precisa fazer? É mudar de profissão? Como que ela pode se adaptar de uma profissão que às vezes tem que estar em campo e se adaptar a esses novos tempos? Inclusive, a pergunta é muito boa, porque hoje mesmo saiu um artigo de um amigo nosso na universidade, um sueco, dizendo que na crise econômica nós temos dois culpados. Nós temos, às vezes, culpados do lado governamental, que tenta excitar a economia dando sobrevida para o cadáver, e tem também o lado do pessoal do setor produtivo, que acaba não respondendo às demandas que o mercado impõe. E quem não responde às demandas que o mercado impõe está fora. A resposta que eu te daria é preciso, mais do que nunca, num mundo assim, globalizado, de diversas atuações, ser específico na formação, mas também ser versátil. Hoje, a palavra de ordem para quem está numa frente de trabalho que só se dedica àquela frente é procurar diversificar a sua atuação. Não precisa ser uma atuação complexa, é algo complexo, mas precisa ganhar uma habilidade que permita ele atuar em tempos de crise fora da área que foi afetada. Por outro lado, pessoas que trabalham mais em campo podem aproveitar esse momento que elas estão agora, vamos supor, um geólogo ou mesmo um arquiteto, e durante o trabalho não está conseguindo, fora da quarentena, não está conseguindo buscar atualização, tentar buscar essa atualização para uma vez de tomada a quarentena, esse pessoal sair na frente tecnicamente. E em relação ao home office, né? A gente fala a gente fala que nesse momento aí, muita gente está fazendo home office, o home office veio para ficar. A gente até já discutiu isso hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Como que fica, né, o profissional diante dessa tendência que parece que não vai embora, vai continuar depois da quarentena? Olha, tem alguns estudos que mencionam que a produtividade no home office ela é mais alta. Eu digo que a crise também é um sinal de oportunidade, porque já existiam certas coisas que deveriam no passado ter sido assimiladas, colocadas em práticas e regulamentadas, e que não foram. Não é? O home office é uma dessas. É uma dessas situações em que já deveria ter sido adotado, tanto pelo ponto de vista econômico, quanto pelo ponto de vista de produtividade, não havia sido. Hoje de manhã, o CEO da Polishop deu uma entrevista muito interessante, dizendo que quase toda a posição de telemarketing e posição jurídica da companhia dele havia sido transitada para home office e ficaria assim, eles criaram uma estrutura. E ele mesmo disse, olha, isso já era para ter sido feito no passado e não havia sido feito por uma série de questões, de ordem psicológica, de ordem temporal, e agora foram feitas. Eu analiso que, junto com a tendência
consciência da necessidade de estar cada vez mais capacitado, ter a internet como uma ferramenta para se capacitar, a internet aliada ao home office vai ser uma ferramenta que nós não vamos ver sair de cena mais. As empresas vão começar a reduzir o espaço físico, vão perceber que você consegue atingir níveis maiores ou iguais de produção sem necessariamente fazer investimento em mobilizar em capital físico. Então, o home office se encaixa, ao meu ver, numa daquelas categorias de oportunidades que as crises nos forçam a ter, né? nos forçam a buscar. Gostaria de agradecer o Alan Galantônio, né, que fala aí sobre tempos de crise ou de oportunidades, que é pesquisador do Centro Mackenzie. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora Alan. Eu agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.